7h41. Essa semana, as supostas fotos da atriz Carolina Dickmann nua caíram na internet. Antes de divulgar essas imagens, a pessoa responsável entrou em contato com a atriz tentando extorquí-la. Exigia R$10 mil para não fazer a publicação. Agora, quais os cuidados que se deve ter para evitar essa exposição? E o que fazer caso tenha suas fotos roubadas? Quem responde essa pergunta e várias outras é o advogado criminalista Pedro Paulo Castelo Branco. Bom dia. Bom dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, a gente pode dizer que, de uma certa forma, houve um vacilo aí da atriz? Exatamente. Porque se tratasse, ou se tratava de fotografias de sentido privado, não se justificaria colocá-la no computador. Porque a hora que você coloca qualquer coisa no computador, fora mesmo das redes sociais, sim, ainda que seja particular, né? Porque no caso é um particular, esse computador pode ser passivo de invasão de hacker ou de qualquer outro tipo de invasão, e isso gera a violação da privacidade da pessoa. Ora, violar essa privacidade, é evidente que se colocar numa dessas redes sociais, é conhecimento do computador para o mundo. Com certeza. Com certeza, né? Então deixa dizer, de ser subjetivo, passa a ser objetivo. Então, primeiramente, é esse cuidado que as pessoas devem ter. E a gente percebe que isso acontece com pessoas famosas e não famosas também, né? Quer dizer, esse tipo de exposição, ele está sujeito a qualquer um. Então, o primeiro cuidado seria exatamente esse. Quer dizer, se fizer esse tipo de foto, não deixar no computador por conta desses hackers. Né? Exatamente, exatamente. E essa violação da privacidade, ela... Primeiro, o crime ainda da internet aqui no Brasil, ainda não há uma legislação que o tipifique. Então, se aplica sempre o Código Penal. Ou então, se fosse tratar de caso de criança, de pedofilia, se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, com relação à imagem. Ora, se você se você colocar isso, as suas fotos, a sua privacidade num computador, é evidente que amanhã pode ser até ser alvo de uma extorsão, de alguém que se lance mão, que lance mão desses dados seus particulares e queira tentar uma extorsão ou queira chantageá-la, fraudá-la no sentido de extorquir, e esse crime é contra o patrimônio. Entendi. Então, o que o senhor está dizendo é o seguinte, que como é um crime relativamente novo, não existe uma legislação específica, então nesse caso específico, como a pessoa tentou extorquir, ele vai responder por extorsão, é isso? Por extorsão, pelo crime de extorsão. E em razão... Qual é a pena? Só para que a gente possa de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Né? E como se trata também de violação à imagem, à moral da pessoa, então... Danos morais também? Há necessidade, então, de também fazer uma ação indenizatória. Entendi. Em razão dessa invasão da privacidade. Agora, como a internet hoje está cada vez mais popular, o senhor acha que há uma necessidade urgente de uma legislação específica para os crimes que diariamente ocorrem nesse universo virtual? Exatamente. Nós temos no Congresso um projeto de lei a respeito disso, para tipificar esses crimes de invasão de privacidade, de internet, inclusive. Mas está parado, né, há algum tempo já, e o relator era um senador mineiro. E isso, até ontem, que me parecia que não tem nenhum impulso nesse procedimento de se tornar, ter uma legislação específica sobre esses tipos de crimes. E na avaliação do senhor como criminalista que lida diariamente com isso, faz importante o Brasil ter uma legislação específica? Faz importante porque, supletivamente, quando ocorrem esses fatos, nós aplicamos simplesmente o Código Penal, como eu disse antes, ou então quando se trata de criança, de pedofilia, essas coisas, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fora isso, a ação indenizatória por danos morais ou danos materiais à imagem e a violação da privacidade. Para finalizar, o senhor acha que as pessoas têm que ter um cuidado maior com relação a essa exposição na internet? Com certeza, tem que ter um certo cuidado, porque nós já vimos que a ventilação, a veiculação de uma informação de um cidadão para outro cidadão, seja no e-mail, seja em qualquer tipo de rede social, dessas redes sociais que nós conhecemos, ela pode se tornar
pública. Verdade. E isso aí, o domínio público, de forma que a pessoa, quando você pensa que vai tentar pedir uma reparação de dano, ela tem culpa também, uma culpa subjetiva, porque concorreu para essa veiculação ao colocar os dados da mensagem ou dela própria no computador. Até então é, digamos assim, um universo sem lei, né? É um universo sem lei, e sem dono, e sem, às vezes, sem origem até, porque para se comprovar a origem desse tipo de mensagem, de veiculação de qualquer dado no computador, é muito difícil, porque nós temos lutado para que as LAN houses, essas casas de cyber, coloquem nelas uma espécie de um controle de filmagem daqueles usuários dos computadores ali alocados. Tá ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia, viu? Bom dia. É um prazer. E olha, não se esqueça, você pode acompanhar essa e várias outras entrevistas na nossa página no YouTube, como DF Acontece.